Na avaliação de gravidade da apresentação de uma doença do ponto de vista clínico, classicamente são utilizados 6 sinais vitais: temperatura axilar, pressão arterial, frequência cardíaca, nível de consciência, frequência respiratória e saturação de oxigênio. Esse último sinal vital é avaliado através de um aparelho chamado de oxímetro, que antes da Covid ficava restrito a alguns consultórios e ao ambiente hospitalar. Agora, ele está presente em uma grande quantidade de domicílios, se não na maioria deles, com o objetivo de avaliar a gravidade dos quadros de Covid. A própria Organização Mundial de Saúde recomenda o seu uso nesse sentido. Ninguém discute que essa avaliação seja fundamental nos pacientes com Covid, visto que tais pacientes podem evoluir com queda de oxigenação sem apresentarem queixa significativa de falta de ar e sem aumento da frequência respiratória, manifestações que geralmente ocorrem nas outras doenças respiratórias que evoluem com queda de oxigenação. É a chamada hipoxemia silenciosa da Covid. Mas será que a identificação de baixa saturação de oxigênio, inferior a 94%, é um marcador realmente precoce de gravidade da Covid? A resposta é não. A saturação abaixo de 94% indica que já existe envolvimento pulmonar significativo na Covid. É manifestação de alerta? Sim. Mas é precoce? Não. Qual é então a manifestação precoce de gravidade na Covid? É a febre. Por definição, temperatura axilar igual ou superior a 37,5. Qualquer febre? Não. É a febre que ocorre de maneira diária a partir do 5º ou, mais caracteristicamente, a partir do 7º dia do início da doença. O que eu vejo frequentemente nos pacientes que me procuram já com formas graves é que eles percebem que estão com febre já há vários dias, mas acreditam que, como a oxigenação está normal, como mostra o oxímetro, nada precisa ser feito ainda. A presença de febre a partir do 7º dia, como já disse várias vezes aqui, caracteriza o início da fase inflamatória da Covid, ou seja, caracteriza o início de uma fase da Covid com extremo potencial de gravidade. E por que isso é tão pouco enfatizado? Porque a maioria das publicações médicas não recomenda uma atitude terapêutica específica nessa fase. Porém, os conceitos mudam rapidamente na Covid. Várias publicações recentes começam a chamar a atenção para que a presença de febre no 7º dia pode indicar que é hora de começar o corticoide e aumentar a vigilância para a necessidade de uso de outros medicamentos com ação anti-inflamatória mais potente. Já antecipamos o momento do uso do tocilizumab e vimos que o resultado é completamente diferente do uso tardio. Não estou falando de tratamento precoce da doença, nem de uso de corticoide quando do diagnóstico, mas de um reconhecimento e tratamento precoce da fase inflamatória grave da doença. A abordagem anti-inflamatória da Covid ganha mais destaque a cada dia. Estamos vendo uma queda fantástica nos casos de Covid, mas estamos ainda com uma elevada taxa de óbitos por dia. Vamos conviver com a Covid por alguns anos, a despeito da vacinação. Então temos que estar muito atentos aos sinais precoces da fase inflamatória da Covid. Ainda que oxímetros e termômetros sejam instrumentos indispensáveis na avaliação da gravidade na Covid, o que nos permite avaliar mais precocemente essa manifestação de gravidade são os termômetros. E a identificação deve se associar uma mudança de comportamento no tratamento da doença, levando à consideração imediata da necessidade de uma abordagem anti-inflamatória. Obrigado.